Você é aquilo que come. Desde o seu surgimento na Terra, a vida humana tem sido reconhecida como o bem mais precioso, seguido por aquilo que lhe dá a maior significância, a saúde. Por séculos, a vida humana tem sido agredida por fatalidades, más escolhas ou por consequências sem aparentes motivos, pelo menos não justificáveis, sob a ótica daqueles que desconhecem o real significado da nutrição e dietética. Veja agora como ela acontece dentro de um organismo humano saudável. O último estágio da nossa alimentação se dá naquilo que a ciência chama de micelização. A palavra micelização vem da raiz da palavra micela. Micela é uma submicromolécula orgânica que representa todos os nutrientes necessários na manutenção da vida humana. Ela ocorre de início dentro da boca durante o processo da mastigação, onde o alimento é misturado por uma dose de um ácido chamado pitialina ou amilase, que é secretado por 3 glândulas. Em seguida, o alimento passa pela faringe, esôfago, impulsionado por uma série de contrações musculares chamada de peristaltismo, descendo até o estômago, onde recebe o nome de quimo. Esse nome se dá devido a uma nova mistura ácida composta pelo ácido hidroclorídrico, passando pelo duodeno, onde uma nova sequência de sucos e enzimas entra em cena, comandada por outras glândulas principais chamadas de anexas, além, é claro, o pâncreas e o fígado, contribuindo e muito com esse mecanismo bioquímico. Chegamos finalmente na base do intestino delgado, onde ocorre o último estágio de fração molecular, transformando o bolo alimentar numa pasta branca chamada de quilo. Nesse estágio, dá-se oficialmente a micelização, que consiste em absorver as submicromoléculas chamadas de micelas, através de uma camada de tecido enrugado em forma de filamentos, denominada de vilosidade. Essas microvilosidades capturam as minúsculas partículas nutricionais, lançando-as para dentro da corrente sanguínea, onde irão cumprir o seu papel em promover a nutrição intracelular, com vitaminas, proteínas, carboidratos e sais minerais, numa distância de 96 mil quilômetros de artérias, veias e vasos sanguíneos, para um universo de 100 trilhões de células. Diante disso, há uma recarga nutricional com esses macro e micronutrientes, promovendo assim a saúde e o bem-estar do indivíduo. Como dissemos no início, todo esse complexo processo que ocorre no tubo digestório chamamos de micelização. Nossa nutrição caracteriza-se por uma criteriosa forma totalmente própria em produzir energia vital, diferenciando-nos de qualquer outro ser vivo, pois a fazemos com nosso raciocínio lógico e singular. Não podemos e nem devemos comer qualquer coisa sem relevante critério, achando que basta deglutir o alimento sem medir consequências boas ou más. Infelizmente, por questões de escolhas equivocadas na hora de nos alimentar, por um problema metabólico, por circunstâncias econômicas ou mesmo pela péssima qualidade de alguns alimentos, destituídos de carga nutricional suficiente, ou mesmo por crises emocionais muito recorrentes, acabamos enfraquecendo determinados órgãos ou sistemas, ficando à mercê de uma convalescença física e mental, seguida de uma ou de mais patologias. Dependendo da gravidade do problema, muitas vezes nosso organismo não consegue mais promover com eficiência a dinâmica da micelização por si só, levando-nos a buscarmos cuidados médicos. Para que o corpo possa restabelecer-se, é preciso que a medicina o ajude com seus recursos, combatendo invasores estranhos como vírus, bactérias, fungos e parasitas, causadores de diversas enfermidades por meios medicamentosos. Além da ajuda dos medicamentos, por vezes se faz necessário reequilibrar os órgãos e sistemas com nutrição imediata. Mas se o corpo estiver tão enfraquecido e não consegue mais se ajudar
com os recursos ao seu dispor, o que fazer então? É exatamente aí que entra em cena uma revolução científica. Pensando em amenizar esse dilema da saúde humana, o famoso biólogo e bioquímico norte-americano Dr. Linus Carl Pauling, mais conhecido como Linus Pauling, após incansáveis estudos e observações laboratoriais, concluiu suas pesquisas, conseguindo uma façanha que mudaria o conceito de nutrição humana para sempre. A sua descoberta consistiu em criar uma série nutricional com complementos alimentares de fontes naturais, onde foram extraídos o melhor das frutas, cereais, verduras e hortaliças, cuidadosamente selecionadas, sem transgenias, sem agrotóxicos, objetivando amenizar os sofrimentos de milhões de pessoas acometidas de diversas patologias decorrentes por desnutrição intracelular. O Dr. Pauling desenvolveu uma técnica de efetuar uma complexa tarefa mecanicamente fora do corpo humano, poupando o organismo dessa função. Ele concluiu: você devolve para o corpo o que ele precisa e ele promove a sua autocura. Esse processo mecânico se dá em laboratório através de altíssimas vibrações das macromoléculas, fracionando-as em até 1000 vezes menores que as células humanas. Esse processo inovador e único levou o Dr. Pauling a conseguir desenvolver o milagre da micelização, promovendo inacreditáveis resultados com milhões de pessoas que ingeriram essas fórmulas nutricionais no decorrer dos anos. Por conta dessa e de outras façanhas científicas, esse ilustre mestre da bioquímica e medicina, contando com a ajuda de sua conceituada equipe, foi ganhador do Prêmio Nobel em Química em 1954 e da Paz em 1962. Foram esses cientistas de alto intelecto que tiveram uma visão muito além da sua geração, dedicando a maior parte do seu tempo quando desenharam e desenvolveram essa alta tecnologia, sendo patenteada pela empresa mexicana OmniLife, única no mundo. E por isso foi contemplada com esse complexo mecanismo que consiste em fazer com que as moléculas de gordura ou lipídicas, como as das vitaminas A, D, E e K, que não se dissolvem em água, sejam convertidas através de um processo mecânico de vibração em partículas estáveis de tamanho submicroscópico, tão pequenas que chegam a ser até 50 vezes menores que um glóbulo vermelho. Essas fórmulas científicas da OmniLife não têm ligação com ervas medicinais nem químicas e, portanto, não são fármacos ou drogas. Desde seu início, essas fórmulas são desenhadas em conjunto por cientistas nutricionais da NASA, líderes de sobrevivência humana. A partir deste fracionamento, ao serem misturadas com água, o processo metabólico dos nutrientes elaborados com esta técnica é rápido e pode notar-se seus efeitos entre 5 até 10 minutos. Ou seja, não requerem digestão e seu percentual de absorção é de 99%, fazendo que o corpo assimile em tempo real e com alta velocidade vitaminas, proteínas, aminoácidos e minerais, na quantidade necessária e equilibrada que permita preencher a ausência nutritiva até o seu nível desejável. Dentro das células encontramos as mitocôndrias. Mitocôndria é uma designação de duas palavras gregas que significam fio de cartilagem. As mitocôndrias, cujo número varia de dezenas e até centenas, dependendo do tipo de célula, estão presentes praticamente em todos os seres eucariontes, sejam animais, plantas, algas, fungos ou protozoários. Quando a célula é nutrida, a mitocôndria consegue finalmente exercer a sua nobre função da assim chamada respiração celular, o ciclo de Krebs, ou seja,
Boa parte da energia do nosso corpo depende do abastecimento desta usina energética. Esse complexo processo bioquímico é conhecido pelos citologistas por uma molécula chamada de ATP, ou seja, adenosina trifosfato. Quando acontece ATP, a célula recebe uma carga de energia que é repetida durante uma vida inteira. Graças a essa engenharia da biologia molecular, nosso corpo tem condições de reparar os danos causados por problemas já mencionados. A essa altura, o sistema imunológico, representado por glóbulos brancos, linfócitos e leucócitos, aumenta sua capacidade de defesa, reativa e reprograma, fazendo o organismo dar início à sua autocura. A somatória de todo esse processo de alta tecnologia é um reequilíbrio fisiológico e metabólico no funcionamento e de uma sincronia harmoniosa de todos os sistemas, alcançando a promoção da saúde em diversas patologias, tanto de ordem viral, retroviral, bacteriológica e emocional, restabelecendo o campo energético e vital da vida humana. Os produtos OmniLife são adoçados com frutose e estévia e, por esta razão, não geram excesso de calorias, não têm contraindicações, não geram efeitos colaterais ou secundários e podem ser consumidos por crianças, gestantes, jovens e pessoas na fase da melhor idade. Nossa maravilhosa linha de produtos contém todos os nutrientes elementares que o corpo humano necessita para executar as funções mais simples às mais complexas, tanto no âmbito físico quanto mental. Conheça e experimente os produtos da OmniLife. Viva OmniLife e julgue os seus resultados.